Graça e paz. Amém? Eu quero, antes de abrir aqui a minha projeção para que vocês possam ver, pedir a Lara que coloque, por favor, o texto de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. É um dos textos básicos que eu quero ter e compartilhar com você nessa noite. E eu quero ler esse texto aqui com vocês e um outro texto, e eu explico logo porque dois aqui os textos dessa noite. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler ou ter esse texto como base da nossa reflexão, da nossa meditação aqui nesse instante. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, são exortações finais do apóstolo Paulo. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério, ou o mistério do Evangelho. E por último, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse instante e faça uma oração simples a Deus, dizendo: Senhor, fale um pouco mais ao meu coração, e que o Teu Santo Espírito me desafie nessa noite a sair daqui com uma nova disposição de caminhar contigo. Então faça essa oração nesse instante. Eu convido você. Senhor Deus, te damos graças por estarmos na Tua casa nessa noite, todos nós aqui. Te damos graças porque aqueles que também não estão conosco aqui no templo, mas nas suas casas, acompanhando a gente e participando conosco deste culto, também são parte da Tua igreja neste momento, reunidos em Teu nome. Já cantamos aqui, declaramos as Tuas maravilhas, falamos da nossa dependência do Senhor, falamos palavras de ordem, de guerra, e nós precisamos de Ti. Instrua a Tua igreja, instrua-nos por Teu querer em meio a essa luta que está ao nosso redor. Nós oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Efésios é o texto aqui, texto básico da nossa meditação nessa noite. Além de Efésios capítulo 6, que nos dá aqui o tema aqui, e apesar de nós falarmos aqui sobre batalha espiritual, como eu anunciei pela manhã, é o assunto da noite, o tema que eu escolho aqui para compartilhar com vocês é o fato de Deus estar nos chamando para a batalha. Então o seu tema da mensagem não é o assunto da noite, baseado nesses dois textos aqui, este de Efésios que acabamos de ler, e o texto de Isaías 59, quando nós lemos alguns versículos dele aqui na nossa liturgia, o Vandinho nos conduziu, e eu vou retomá-lo num determinado momento e vou explicar por que esses dois textos estão juntos aqui nessa noite. Mas antes, porém, algumas perguntas aqui para provocar a sua curiosidade, para estabelecer aqui um vínculo da nossa proposta nessa noite, e eu chamo essas perguntas de algumas perguntas da intriga. Então, aguenta aí, vamos lá.
Primeira pergunta: quem é, na sua cabeça, não responda por favor, porque você está sendo filmado, e tudo que a gente disser aqui, estamos sendo filmados, então, só para que você não se comprometa tanto com a resposta, mas pense, ok? Quem é, nesse exato momento, a personificação do demônio no Brasil? Vou te dar 3 opções: Jair Bolsonaro, a segunda opção, o Supremo Tribunal Federal, e a terceira opção, o PT. Qual dos 3? Segura firme aí. Porque, para muita gente, é um desses 3. E dependendo da sua ideologia, dependendo daquilo que você defenda, muito provavelmente você já tem até pensado em algo parecido, em algo semelhante. Mas qual dos 3? Quem é a personificação do diabo na liderança política da nossa nação? Quem é o diabo na atualidade? É um desses aí. Talvez para você e para algumas pessoas é. A outra pergunta seria: o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no Brasil? A gente já passou por muita coisa, eu tenho sempre compartilhado aqui, nós que somos mais velhos, já acompanhamos aí pelo menos 40 crises nos últimos 20 anos. Não é? Então, quando a gente, tem uma turminha hoje em dia que quando vê a inflação que está, mas a inflação está 9%, vocês não sabem o que é inflação alta. A gente pegou a época das maquinazinhas, não é? Você virava as costas, o moço do supermercado dizia, crack, já era, o preço mudou. A gente viu coisa pior. Mas talvez nunca tenhamos visto uma divisão tão grande de ideias e de confrontos, de poderes, de uma tentativa de domínio de tanta coisa ao nosso redor, em meio a tudo aquilo que ainda a pandemia trouxe sobre o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Essa sim é uma pergunta intrigante, porque depende muito de como a gente vai olhar para isso. Mas muito mais importante do que as 2 primeiras perguntas, acredita em mim, será a terceira. Qual é o papel da igreja em tudo isso? Eu não estou falando da instituição. Igreja, nós. Qual o papel da igreja em meio a tudo isso que está ao nosso redor? E antes que eu continue aqui, na minha próxima proposição, eu vou fazer aqui não uma declaração, mas uma revelação. Eu já participei de alguns movimentos interessantes no Brasil. Eu posso dizer que com os meus 50 anos, eu fiz parte da geração cara pintada, que saiu nas ruas, saí, morava no Rio de Janeiro, fui para a Avenida Rio Branco, participei da primeira manifestação dos evangélicos na Avenida Rio Branco, reverendo Caio Fábio pregando no final, com muita gente, e um movimento grandioso que foi confundido naquela época. As pessoas falavam assim, olha só, os crentes estão na rua pedindo a libertação do político e tal. Eu vi isso dentro do trabalho. Eu falei, opa, não é isso não. Então eu fiz parte desses movimentos. Vi o movimento, Direta Já, aquelas coisas. Vi, era criança, mas vi. E muitos de nós torcemos por tudo aquilo, pela Assembleia Constituinte ser estabelecida no país, a vitória que foi conquistada. Nós vimos tudo isso acontecer, a maioria de nós. Então, eu fiz parte desse movimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha proposição é o seguinte: qual é o papel da igreja em tudo isso? E a minha proposição é fazer uma outra pergunta em cima. Será que o papel da igreja é sair às ruas e vestir-se de verde, amarelo ou de vermelho e levantar palavras de ordens e bandeiras e gritar a toda a força que se tem, o que se defende? Será que esse é o papel da igreja? Essa é a batalha da igreja de Jesus Cristo? É isso? É assim que a gente vai lutar? E eu falei isso, olha, para que você que participou de algum movimento, não se assuste, mas o pastor falou que você já participou também. Já participei, mas convido você a essa reflexão hoje. Ou ainda, porque para muitos o papel da igreja é esse. Mas será apenas isso? E
E depois disso? E se a crise política do nosso país fosse resolvida? Acabou o problema do Brasil? Acabou o problema da má distribuição de renda? Acabou o problema da corrupção? Acabou o problema da fome? Acabou. Esse é, de fato, o grande problema do país. Se a crise política do Brasil acabar, nós teremos aprendido, de fato, a lidar com problemas como a pandemia trouxe, colocando os nossos familiares nos hospitais. Eu continuo pedindo a você que ore pelo William, meu primo, há quase 3 meses na UTI do hospital. Estive com a mãe dele agora, nas férias, e cada dia a notícia chega de um jeito, e a família está lá em frangalhos. Mas será que a gente aprendeu, ou aprenderíamos? Falar assim, olha, de fato, agora que a crise política acabou, nós aprendemos a lidar com as grandes mazelas da vida humana. Será que é isso mesmo? São reflexões que nós precisamos fazer. E a resposta mais humilde para essa pergunta aqui é não acabou. Claro que não. Não acabou. Não acabou porque a resposta para todas as mazelas humanas de toda essa saga nossa no planeta terrestre, só pode ser dada, só pode ser encontrada em Cristo Jesus. A resposta para todas as mazelas humanas, para todos os desafios, para todos os seus temores, para todas as suas lutas, só pode ser encontrada em Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente sabe disso, só em Cristo. Só em Cristo. Ouvi um noivo, na verdade um esposo, dizer o seguinte para a sua noiva na cerimônia do casamento, agora recentemente, quando ele foi fazer seus votos, ele disse assim: em Cristo eu posso te amar. Em Jesus Cristo eu posso te amar. Então, queridos irmãos e irmãs, só em Jesus Cristo nós vamos encontrar as respostas para todas as questões e todas as mazelas humanas. E as respostas iniciais, as perguntas iniciais aqui precisam ser dadas à luz da Bíblia. Mas quando a gente olha com um pouco mais para a Bíblia, com um pouquinho mais de cuidado, nós somos levados a pensar com um pouco mais de responsabilidade sobre textos bíblicos. E eu quero começar fazendo isso com o texto de Efésios que nós lemos aqui. Primeiro, eu quero aqui compartilhar com você algumas inquietações próprias, minhas, pessoais, deste texto. Primeiro, vale lembrar que Efésios é uma das cartas que, juntamente com outras cartas, Paulo escreve da prisão, na sua primeira prisão, depois da 3ª viagem missionária. Então ele escreve essa carta, e essa carta é especial por demais. Paulo não trata de nenhum problema específico nessa carta, não tem nenhum problema aqui, são questões da vida cristã. Agora, quando a gente vai olhando o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e a gente vê ali sobre a armadura de Deus que Paulo fala, eu pensei assim, mas de onde Paulo tirou essa ideia? Será que Paulo tira essa ideia simplesmente daquilo que ele conhece dos soldados romanos, daquilo que o soldado romano representava, principalmente para esse povo que já tinha sido derrotado pelo Império Romano? Será que era isso? E aí eu convido você então que está com a sua Bíblia aberta a olhar Isaías 59, versículo 17. Isaías 59, versículo 17 diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura de vingança, e se cobriu com zelo como de um manto. Perceba o seguinte, Paulo está citando também o que Isaías já havia dito. Essa semana, quando eu retornei aqui às minhas atividades, depois do tempo de férias, eu vim com o texto de Efésios 6 em mente, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, essa batalha, porque é uma batalha. Mas a batalha da igreja é uma batalha espiritual, porque, sinceramente, quem achar que o diabo, ou que as hostes do diabo personificam-se em determinadas pessoas, ou que a nossa luta é contra pessoas, não conhece nem o que o Efésios
cita para nós, ou que a carta cita. Quando Paulo diz, como lemos aqui, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é. Não é contra indivíduos. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestes. Tem uma batalha acontecendo desde muito tempo. Muito tempo. E ela se torna real na vida dos crentes, ela se torna real na vida da igreja. E aqui no texto de Isaías 59, 17, está acontecendo algo muito estranho aqui. Porque aqui em Isaías, Deus é que veste essa armadura. Deus coloca essa armadura muito semelhante a essa que Paulo fala, mas ele não coloca para abençoar, ele coloca para se vingar. E ele vai se vingar do seu próprio povo. Isaías está dizendo que Deus vai vestir-se dessa forma para ir contra o seu próprio povo, o povo eleito. E a grande pergunta é, por quê? Por quê? Mas quando a gente lê Isaías 59 inteiro, a gente vê uma realidade muito próxima da nossa. Quer ver? Eu quero ler agora então. E foi para isso que eu escolhi Isaías, porque ele nos dá um contexto. Olha este contexto. A partir do versículo 2 que o Vandim já tinha lido, de Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tem um monte de gente com caneta na mão, vai marcando algumas coisas aí, se você quiser. Versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Uma pausa, por favor. Eu tinha chegado aqui no dia 8, e comecei a estudar o Efésios 6, e fui levado a Isaías 59. E enquanto eu estava lendo Isaías 59, entendendo que este era um texto que nos dava um contexto muito parecido com o que o Brasil vive, muito parecido, eu vou terminar de ler o texto, eu recebi uma mensagem sendo convidado para participar de uma reunião. E nesta reunião, depois de eu ter lido esses dois textos, depois, no outro dia, voltando para o gabinete, esse texto veio como uma bomba na minha cabeça. Eu vou continuar lendo. Versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem um mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. As teias aqui, irmãos, falam dos planos dos homens, que vão tecendo planos para controlar e manipular situações. Versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, os seus caminhos, nos seus caminhos, há desolação e abatimento, desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas também na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há, a salvação, e ela está longe de nós. Por quê? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco,
e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão, a rebeldia, e conceber e proferir de coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Ou seja, quem faz a coisa certa é tratado como o ogro da história nos nossos dias. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si vestidura de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dá-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, virá o Redentor a Sião, e aos olhos e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. O versículo 21, o Vandinho leu no final. Então nós temos aqui uma diferença muito grande nesses dois textos. Quando a gente olha Isaías, a gente vê que Deus se veste de uma armadura muito parecida com a que Paulo fala, mas para se vingar do seu próprio povo, pela maneira como esse povo vivia, mentira, falsidade, afastamento de Deus, andando longe de Deus, e o povo tinha sede de justiça, e a justiça não aparece, ninguém aparecia para clamar pela justiça, ninguém aparecia para levantar a bandeira da justiça, ninguém. Ele não está falando isso para ímpios, ele está falando para um povo eleito, escolhido, amado. Paulo, quando usa essa metáfora do soldado, vamos voltar para Efésios agora. Paulo, quando usa a metáfora do soldado, Paulo sabe da invencibilidade da tropa. O soldado romano, quando ele chegava na guerra, ele já vencia pelo uniforme, pela postura, pela potência bélica. Os inimigos tremiam de medo quando marchavam as hordas romanas. E aqui está a parte mais bela dessa mensagem de Paulo. Porque o que Paulo queria produzir na igreja de Éfeso? Exatamente isso. Paulo queria produzir na igreja de Éfeso o seguinte pensamento: gente, assim como o soldado romano é invencível nas suas batalhas, o cristão também. Porque Deus disponibilizou para ele uma armadura perfeita, para que ele possa enfrentar os inimigos, enfrentar o diabo. A invencibilidade da tropa romana que fala ou mostra o triunfo do crente em meio à batalha espiritual. O que Paulo está dizendo para essa igreja é o seguinte: você vai vencer a batalha espiritual, você já foi habilitado por Deus para vencer a batalha espiritual. Deus preparou a armadura. É isso que ele queria, ou quis que os crentes entendessem. E quando a gente olha para este texto, esta aqui é a mensagem central. Pensem bem, mensagem central do texto aqui lido, dos versículos 10 a 20. Os privilégios espirituais no Cristo exaltado devem levar o corpo, a igreja, ao crescimento em união, à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Essa é a mensagem central desses 10 versículos que nós lemos aqui. Se a gente fosse olhar para o esquema da carta, tem mais coisa que a gente pode ler. Primeira parte da epístola, na segunda parte que Paulo está dizendo, Paulo já na primeira parte, nos capítulos de 1 a 3, ele fala de como os cristãos, sendo um só povo, por causa da morte de Cristo, e também por causa do Espírito Santo, lhes dá o poder para viverem sempre unidos uns com os outros. A união que a igreja tem é algo que Deus dá, através do seu Espírito. Nessa segunda parte, ele vai falar da nova vida que o crente tem. Como é que essa nova vida acontece? Como é que ela se manifesta? Ele usa 3 metáforas para falar da igreja. Ele fala que a igreja é corpo de Cristo, que a igreja é edifício e que a igreja é como um casal. E fala também como essa vida se manifesta no relacionamento de uns para com os outros. Paulo vai ilustrando
Para Paulo, na Epístola aos Efésios, a igreja é a extensão de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Essa é a ideia que Paulo tem passando para essa igreja. Olha, Cristo pensa e vocês fazem. Cristo pensa e vocês vão. Cristo entende a batalha, sabe do que se trata, dá a ordem, vocês seguem e vocês avancem. É isso que Paulo diz aqui a essa igreja. E essa parte finalzinha que nós lemos aqui são exortações finais. Primeiro para a família, para o lar cristão, uma palavra de exortação e fortalecimento, enfim. Essa é uma carta para a gente ler todos os dias. Mas a armadura, ela não é a parte principal disso daqui. É uma ilustração. Paulo quer ilustrar algo especial para nós. Porque a grande pergunta, irmãos e irmãs, talvez seria também: como é que a gente se veste dessa armadura? Ou onde nós vamos usar essa armadura? Como o Vandinho falou, em que batalha? Como? Porque sinceramente, eu quero essa armadura para mim. Eu quero uma armadura que vai me possibilitar vencer o inimigo no dia mau. Eu quero essa armadura para mim. Senhor, me dá essa armadura, como é que eu faço? Então a gente precisa olhar para essa ilustração, e ela é básica. Olha só, vamos lá para Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo está dizendo que a gente tem que se vestir cingindo-vos. Passa o cinto em volta. Que cinto é esse? Esse é o cinto da verdade. Como é que a gente usa isso na batalha? No lugar onde só tem mentira. O texto de Isaías nos mostra um contexto parecido com o nosso. É neste ambiente que a gente precisa de colocar e prender aqui a cintura. Com a verdade. Vai abraçar toda a roupa. Esse cinto também é onde ficava pendurado ali as armas, ali a espada, além de prender a roupa. E você sabe muito bem que o cinto tem algumas utilidades práticas. Uma delas é não deixar que a nossa vergonha apareça. Que a nossa vergonha seja estampada. Se as roupas caírem. Então Paulo está dizendo, olha, pegue toda a armadura de Deus. Vocês precisam cingir-se da verdade. Passem ela ao redor da roupa de vocês. Essa parte maior aqui da armadura, do peito, a couraça, a proteger de pancada de tudo quanto é lado, de espadada, de flechada. A couraça da justiça. Onde isso precisa? Onde a gente precisa de atuar? Nós, igreja, a armadura foi dada para nós. Está disponível a nós em Cristo Jesus. Mas aonde a gente tem que usar isso? Calçai os pés, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, de integridade pessoal é o cinto da verdade, use a verdade como cinturão. Paulo está falando de retidão prática, vista-se com a couraça da justiça, num mundo de injustiças, e tudo isso aqui tem muito a ver, ou tudo a ver com Jesus Cristo, porque a mesma palavra que Paulo usa para falar verdade aqui, é aletheia, no grego. E a palavra aletheia é a mesma que Cristo diz que Ele é o caminho à verdade. É a mesma palavra. Então eu posso também pegar a metáfora e dizer, olha, peguem tudo que tem a ver com Cristo e coloquem em volta de vocês. Se acerquem de Cristo. Para que a vergonha não seja estampada, não deixe a gente ser envergonhados no meio da batalha. O evangelho da paz, pisar sobre o evangelho da paz, não pisar sobre o evangelho da guerra. Tem muito ódio no mundo, muito ódio. Se existe uma das coisas que tem crescido assustadoramente a cada dia, desde os tempos de Gênesis, é o ódio. As pessoas se odeiam. Convivem, mas se odeiam. E essa armadura do cristão, eu preciso, juntamente com você, vestir-se ou calçar-se do evangelho da paz. Isso são sandálias. O cristão, num mundo de inimizades, violência, esse soldado espalha a paz de Deus aonde vai.
a paz entre as pessoas. E o escudo? O escudo é a segurança dada pelo Evangelho. Esse escudo impede que os dardos inflamados do inimigo, percebam, eles nem chegam perto, porque eles serão apagados por causa desse escudo. Agora, gente, nós somos salvos por Cristo. Cristo nos salvou da morte eterna. E essa é uma verdade que precisa estar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Nós precisamos andar nesse mundo como salvos. E Paulo diz, coloque o capacete da salvação, para proteger a cabeça de vocês, para proteger a mente, proteger aquilo que é pensante na sua vida, na minha vida. E ainda, ele fala da pregação do Evangelho como espada. Perceba o seguinte, essa não é uma armadura só de defesa, ela é uma armadura de defesa e de ataque. Quando a gente lê aqui, essa parte aqui, dos versículos 14 em diante, Paulo está sempre falando sobre estar firme, permanecer firme. Várias vezes ele fala sobre isso, mas em um determinado momento ele usa, apesar de ter sido traduzido assim, o que ele está dizendo é, se levante em oposição às obras do maligno. Algumas ações necessárias então, vamos lá. Primeiro, como é que a igreja deve participar dessa batalha? Essa batalha espiritual. Paulo diz a Timóteo, quando ele termina a sua epístola, dizendo o seguinte, que ele combateu o bom combate. Então eu quero aprender a combater o bom combate. Eu, Giovanni, nos meus 50 anos, eu não quero brigar o combate que não é bom. Não quero brigar a luta que não vale a pena. Não quero brigar a luta de Cristo. Eu não tenho luta para brigar. Eu quero aprender a lutar o bom combate. E o bom combate é o combate de Cristo, de mais ninguém. Então como é que a gente entra nisso? Olha só, Paulo vai deixando a marca em todo o texto que a gente leu. Primeiro, segredo, a chave de tudo. Versículo 10, Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É assim que a gente tem que ir para essa batalha. É assim que a gente vai tomar posse dessa armadura. É assim que essa armadura vai funcionar. Segundo, versículos 11 a 13. A igreja vai para esta batalha preparada para o confronto. Preparada. Pode faltar nada dessa armadura. Imagina só. A turma que é mais esquecida, na hora de ir para a batalha. Chega lá... Batalha! E alguém vai, esqueci a espada. Os versículos 11 e 13 nos falam isso. Preparai, pega firme aí com toda, portanto tomai toda a armadura de Deus. Não serve só uma, não serve um pedacinho, toda. São ações necessárias. Versículos 11 a 14 a 17, olha aí. É preciso ser firme na hora da batalha, se posicionar. A palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. Mas na batalha certa, na batalha de Cristo, estáis firmes, pois cingidos, vestidos com toda a verdade. E tudo aquilo que está escrito aqui dos versículos 14 a 17. Mas sendo firme, tudo aqui fala de firmeza. Mas também desenvolvendo cuidado mútuo. Olha os versículos 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. O que Paulo está falando? Paulo parece que tem em mente um grande defeito da igreja como exército. A igreja é o único exército na história humana que deixa os feridos abandonados no campo de batalha. Paulo está dizendo, orem,
Intercedam uns pelos outros, por todos, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. E ele fala, e também por mim. Seja o próprio Paulo, que conhece da armadura, que sabe como ela funciona, está pedindo, gente, orem por mim. E eu vou pegar carona nessa. Orem por mim. Porque eu quero lutar o bom combate de Cristo. E quero ajudar a Igreja Presbiteriana Casa de Pedra a saber qual é o bom combate de Cristo. Olha uma comparação só a título de curiosidade dos textos. Percebam? Isaías 59, olha só a listinha. Iniquidade, rebeldia, guerra, separação de Deus, contaminação, mentiras, maldade, injustiça e conspirações. Esse é o retrato de Isaías 59, de Israel. Esse é o retrato do povo de Deus nos tempos de Isaías, por volta dos anos 470 a.C. Será que seria algum absurdo dizer que é um retrato parecido? De iniquidade, rebeldia, guerra, separação de Deus, contaminação, mentira, maldade, injustiça e conspirações. Creio que não seja absurdo nenhum. E não é mesmo. E a pergunta é: e daí? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Efésios. No meio disso, tem uma ponte aqui. A epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 10, do capítulo 6 até o versículo 20, nos apresenta uma ponte entre um tempo de profundo afastamento de Deus e de tristeza no coração de Deus lá, por causa deste tipo de vida da sociedade, e o que se pode dizer da nossa própria nação, e por que não dizer do mundo, mas a nossa própria nação. Mas aí nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios, e aqui tem um antídoto para tudo isso. E Paulo está dizendo, olha só, sabe qual a solução para isso? Simples: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, oração e vigilância e perseverança. A grande questão é que isso foi para Efésios, e seria só a resposta para Isaías 59, mas nós estamos falando do Brasil para 2021, então qual é a resposta disso daqui para 2021? E eu tenho a chave para isso, eu tenho a resposta para isso, eu, Giovanni, tenho, porque não se trata só de Efésios, se trata da igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Essa igreja precisa vestir a armadura de Deus e ir para a guerra. Se a gente brigar a guerra de Deus, a gente esquece a guerra que o Giovanni tem. Em outras palavras, se nós lutarmos a batalha de Deus, nós vamos abandonar qualquer batalha secundária. O problema é que às vezes a gente larga essa batalha de lado. Em resumo, em Isaías, Deus se veste com sua armadura de batalha para se vingar daqueles que andam na contramão da sua obra e vontade. Em Efésios, a igreja é exortada a vestir a armadura dada por Deus e entrar em batalha. No entanto, as coisas que acontecem ao nosso redor nos mostram que a batalha está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu estava olhando para essa armadura, pensando e pesquisando fotos da armadura do soldado romano, e eu me lembrei de uma conversa uma vez que eu tive com o Natan, e diz ele que nem lembra mais da conversa. E eu já contei aqui, muitos de vocês já viram, mas eu quero contar até para quem não assistiu. Uma conversa de pai e filho. Meu filho gosta muito de super-herói, muito, muito, muito. E, vez por outra, ele me pergunta que tipo de herói que eu gostaria de ser se eu fosse um super-herói. Eu já falei do super-homem e tal, mas eu gosto bem, eu falei com ele, filho, eu queria ser o Homem de Ferro. E aí ele disse, você não pode ser o Homem de Ferro. Falei, por quê?
Falei, porque sua barriga não cabe dentro da armadura. Está ali rindo, dizer que não lembra mais, mas pai não esquece, né? Quem é ofendido não esquece, né? Aí eu até escrevi isso aqui, gente. Sendo assim, eu me sinto inadequado. E por que não dizer inflado? Para usar a armadura do homem de ferro. Mas vamos lá. Deus deu a armadura de Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, para todos nós. Mas infelizmente um monte de gente não vai poder usar essa armadura. Porque também estão inflados do seu orgulho, da sua soberba, de tantas coisas que enchem o ego e inflam o indivíduo. E essas pessoas estão fora de batalha. Não podem usar a armadura de Deus. Quais são os resultados esperados, gente? Quando se usa a armadura de Deus? Crescimento em união. É isso que se espera. Santificação na vida diária. Triunfo no conflito espiritual. Os privilégios que foram dados para a gente, eles não foram dados aleatoriamente. Os seus usos adequados, ou não, revelarão se a igreja está ou não lutando a batalha certa. Em outras palavras, se há crescimento em união, se há santificação na vida diária, se há triunfo no combate espiritual, se a gente não tem caído diante de tantas lutas nós, diante das adversidades, tudo aquilo que vem diante de nós, que são lutas da nossa batalha espiritual. Nós não estamos caindo diante da crise financeira. Nós não estamos caindo diante da crise do Covid. Nós não estamos caindo diante da crise política do Brasil. Nós estamos caindo diante da batalha espiritual. Então, para você refletir e pensar junto comigo, contra quem ou contra o que nós estamos lutando, gente? Qual é a causa a ser defendida pela igreja nesses dias? Diz que um membro de uma igreja chegou para o seu pastor e falou assim, o pastor tinha chegado na igreja, pastor novo, e tinha um boato sobre ele, e o boato é que ele não acreditava na perseverança dos santos, ele era contra a perseverança dos santos, doutrina. E aí ele chega perto do pastor e falou assim, pastor, estou meio preocupado, porque eu ouvi dizer que o senhor é contra a perseverança dos santos. E o pastor disse, eu não, sou contra o pecado dos santos. Sou contra o pecado, ou sou contra a perseverança dos santos em pecar. Qual é a causa a ser defendida pela igreja? E diante de tudo isso que eu falei, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu vim aqui te dizer que Cristo está nos chamando para perto dele. A palavra de ordem aqui é exortação, ela não aparece no texto. No texto que eu li, do versículo 10 em diante, não aparece a palavra exortação, mas é uma exortação. São várias exortações. Exortações são ordens, são imperativos. E Paulo tem uma lista delas aqui. Tomai a armadura de Deus, se vista com isso, faça dessa maneira, uma série de ordens. São exortações. A palavra exortação na Bíblia é parácletos. É chamar para perto. Cristo está nos chamando para perto dele. Lembra o que eu disse no início? Só em Jesus nós teremos as respostas necessárias para as mazelas da vida humana.
Só em Jesus a crise, que seja ela qual for, será enfrentada com ousadia, com desprendimento, mas acima de tudo com consciência, por um povo que luta a batalha de Cristo, porque a igreja é a extensão dele. Não basta ter recebido a armadura, irmãos e irmãs, e nós a recebemos. É preciso vestir-se dela e entrarmos na batalha certa. Cristo está nos chamando. Não lute a luta errada. Não lute a batalha errada. Há uma guerra espiritual acontecendo e nós estamos sendo atingidos por ela. Há um engendramento do inimigo ao nosso redor, acontecendo de várias formas, invadindo as nossas famílias, invadindo os nossos lares, as nossas relações, as nossas ações. Há uma batalha espiritual acontecendo e o nosso arqui-inimigo, o diabo, ele é muito bom em batalha, muito bom em estratégia. Só com Cristo nós vamos vencer essa batalha. E eu quero ter nesta batalha irmãos de guerra. Irmãos de guerra. Eu sei que o Neto e a turma já estão ali pensando na música, mas Neto, sabe aquela história de improvisar ao vivo? Eu queria muito a gente cantar aqui agora o nosso general é Cristo. Vamos lembrar? Eu quero ler o último texto. E o último texto foi o texto que o Vandinho leu no final. Eu quero deixar esse texto com você, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, com você, Conselho da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. O texto diz: o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre. Vou ler de novo. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre. Deus nos deu a palavra dele, e essa palavra que ele pôs em nós, e esse Espírito que ele pôs em nós, a promessa dele é que esse Espírito não se apartará de nós, e por isso nós vamos triunfar em meio a batalhas. Em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos guerra aos inimigos do teu Evangelho. Declaramos guerra àqueles que falam mentira, que tecem teias, que armam armadilhas, que se levantam contra o teu reino, e que são usados com o inimigo para destruir a paz no meio do teu povo. Declaramos guerra, ó Deus, a todos aqueles que se levantam contra a tua igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos arme para a batalha, que o Senhor fortaleça, ó Deus, o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa mente, nos dê autoridade no Espírito do Senhor, para sermos, ó Deus, o teu povo e trabalharmos pelo teu reino. Obrigado, ó Deus, por fazermos parte de algo tão grandioso, maior do que nós, maior do que a nossa vontade, maior do que o nosso querer, maior do que os nossos desejos, maior do que as nossas opções, maior do que as nossas ideias e idealismos puros. O Senhor é grande Deus, o Senhor é tremendo, e nós somos pó, mas somos um povo amado pelo Senhor, um povo alcançado por tua graça em Cristo Jesus, um povo lavado, comprado, resgatado, remido pelo sangue do Cordeiro. E assim, ó Deus, nós queremos tomar posse de todas as bênçãos do Senhor nesta vida, mas para desafiarmos as ordens do nosso inimigo. Leva a gente em paz para casa e derrama, Senhor, da tua paz sobre os nossos corações. Encha-nos da tua paz. Aqui nós não temos, ó Deus, a intenção de inflamar o teu povo contra ninguém, mas tão somente de edificar o teu corpo e participar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Toda a glória,
toda a glória. É do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, usurpar desta glória. Nos ensina, Deus, a saber qual é o nosso lugar em tudo isso. Nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a eterna comunhão, que a consolação, que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre.